estaremos todos cantando dois hinos do cantor. O primeiro deles é o de número 46, 46. Em seguida, 377, 377. Quarenta e seis, 46 é um testemunho pessoal. 46 e depois o 377. Irmão Paulo Silveira nos ajuda. O 377 também é um testemunho, baseado em texto bíblico. O estribilho diz: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Sim.
A leitura será em João capítulo 10, onde Jesus se apresenta, se identifica como o bom pastor. João 10, versículo 7 até o 18. João 10, 7 a 18. Hoje os batistas em particular celebram o chamado Dia do Pastor. Concentram este dia para se lembrar do líder espiritual de suas congregações, de suas igrejas. Mas o pastor por excelência, o sumo pastor, o pastor dos pastores e o pastor das igrejas, verdadeiramente é Jesus Cristo. E nestes termos, ele fala de si mesmo, o nosso Salvador. Linguagem simbólica para que nós compreendamos claramente. Então a congregação toda lerá a uma só voz, junto com o pastor, esse texto que fala do nosso pastor, nosso supremo pastor. João 10, 7 a 18. Leiamos. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Deus abençoe esta palavra nos nossos corações. Tanto conforto ela nos traz, por sabermos que temos um pastor poderoso, um pastor capaz de cuidar de nós. Não só poderoso e capaz, mas ansioso por cuidar de nós. Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por todos podermos estar aqui. E eu gostaria que nesta oração fosse incluído também o nome do irmão Luiz Rosendo Rico, meu pai. Hoje à noite ele foi internado no hospital Barro Branco, vai se submeter a alguns exames e, dependendo disso, algum tratamento mais intensivo da enfermidade de que ele padece. Já vem se tratando há algum tempo e os médicos marcaram o retorno dele. Ele deve estar lá agora. A minha filha Estelinha vai passar lá com ele à noite. Amanhã fará os exames. Então os irmãos orem pelo irmão Luiz Rosendo. Ele é o mais
É o mais idoso da igreja. Eu estava fazendo um levantamento de todos da terceira idade e descobri que o casalzinho mais experiente, né? Mais experiente, o papai e a mamãe. Então, vamos orar por ele, orar pelo irmão Maria do Carmo, sem nos esquecermos do irmão Jeremias, da irmã Jaci. Estive com ela hoje. Ela também está se preparando para uma cirurgia do seio. E também a irmã Admeia, no dia 17, esposa do irmão Antônio Carlos, nosso seminarista, também estará passando por uma cirurgia, ok? Então vou pedir ao irmão Mário Naim, vai nos dirigir nesta oração. Senhor Jesus, muito obrigado por ter essa noite, muito obrigado por ter sido bom pastor, deu a sua vida pela sua vida. Muito obrigado porque pelo seu sacrifício nós podemos estar aqui e nós podemos ter a certeza da salvação, que é só através do Senhor, não pelas obras, não porque nós mereçamos, mas pelo seu sacrifício na cruz do nosso pecado. É por isso que nós nos reunimos aqui para bendizer o teu nome, para te glorificar, Pai, e para nos aquecermos, Senhor, mesmo no meio do inverno, nos aquecermos para passarmos essa semana sempre lembrando, Senhor, do teu sacrifício, do teu amor por nós, e estarmos apegados a ti e vivendo uma vida que renuncia realmente, que reflita o seu sacrifício, e que a gente possa estar andando conforme o Senhor andou. Eu peço que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que está aqui, que nós sejamos edificados, que nós sejamos estimulados a estarmos vivendo cada dia mais perto de ti, Pai, mais na tua presença. Eu peço pelos enfermos dessa igreja, Pai, que tu sabes cada um, e o Senhor tem cuidado de cada um, Pai. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, Pai. Eu coloco diante de ti, Pai, o louvor pela irmã Esther, porque o Senhor tem curado ela, o Senhor tem cuidado dela. E eu te peço pelo irmão Luiz, pela irmã Jaci, pela irmã Adneia, que o Senhor esteja abençoando cada um deles, Pai. Que o Senhor esteja colocando a tua mão de poder na vida deles e que o Senhor esteja guardando a vida deles. Eu peço também pelo irmão Jeremias, Pai. Que o Senhor esteja realmente mostrando a tua graça, que eles sejam cada vez mais confiados no Senhor, eles estão ligados com a tua presença. Abençoe esse tudo que nós fizermos aqui seja para o teu engrandecimento, para o teu louvor. E que nesta noite haja salvação de almas aqui nessa tua casa. Em nome de Cristo eu oro. Amém. Amém, Senhor. Pode sentar-se, queridos. A igreja recebeu o convite para o enlace da Angélica de João Batista, ela filha do Floriano Peixoto e da Maria Conceição Queiroz Peixoto, ele filho de José Tinoco da Silva, em memória de Maria Andrade da Silva. A Angélica e o João Batista estarão se casando no próximo dia 31 de julho, próximo futuro, e será no horário de 18 horas e 45 minutos. Igreja Presbiteriana do Jardim das Oliveiras, Alameda Jaú, 752, Cerqueira César, São Paulo. As crianças até 7 anos, há uma classe especial para as crianças até 7 anos. Se você está com a sua criança e quer encaminhá-la, pode fazer, a classe está lá para ela. A Unijovem estará realizando um retiro espiritual. Faltam para esse retiro 19 dias. Ainda há vagas. Não perca a oportunidade. Está aqui o nosso comercialzinho. Dias 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. O dia 2 é uma sexta-feira, saída às 23 horas, passando lá o sábado e retorno no domingo. Acampamento Barnabé, no município de Juquitiba, aqui no sul do estado. O preço é de R$50, pagos até 2 vezes. Ainda hoje você pode falar com a Ana Lúcia e com o Maurício. Onde é que está o casalzinho? Maurício, isso. Esse garoto aqui, fale com ele e acerte 2 vezes, mas se for o caso ele pode fazer até 20, não é isso?
Outro aviso que queremos dar, queridos irmãos: amanhã recomeçamos a construção do nosso muro, lá no nosso novo terreno. Faltam 32 metros. Nós fizemos 40 na parte de baixo, e aquilo já preservou, ninguém mais jogou nenhum entulho lá, era bate. A limpeza pública está passando lá e deixando sempre limpinho. Então, graças a Deus, não é a parte mais crítica, nós vencemos. Mas agora existe outro lance. Inclusive ali teremos que arrancar, se não falhamente, 3 grandes raízes de eucalipto. Estão bem no caminho para fazer o restante do muro. E para extrair estas raízes vamos precisar de mão de obra ali, máquina pesada, certamente. De qualquer maneira, estamos começando pela fé. Faltam 32 metros. Se os irmãos quiserem colaborar, fica R$55 o metro. R$55 o metro. Eu gostaria de oferecer 1 metro, meio metro, 2 metros, 20 centímetros, 10 centímetros. Você propõe no seu coração aquilo que você pode para nos ajudar a prosseguir no cercamento da nossa área. Porque a partir disso, estando cercadinho, preservadinho, nós já poderemos trabalhar para que ela seja utilizada pela igreja, enquanto não começamos as obras de construção ali. Então, se você quer nos ajudar, quer ajudar a obra do Senhor, o preço para você calcular o metro, R$55 o metro, faltam 32 metros. Bom, eu já gostaria de dizer ao irmão diretor do patrimônio que eu gostaria de participar com 1 metro, certo? Então depois nós acertamos em suavíssimas, mas depois eu converso com você. Mas 1 metro eu quero garantir nesse lance agora. Bom, ele pode falar com o irmão Antônio Osvaldo, ou pode falar com o irmão Donizete, tá bom? Ou pode falar com o irmão João Mendes, ou com o irmão Vital, Francisco. Quem mais está? Quem mais está aí, irmão João Mendes? São esses? Tem mais alguém? Irmão Henrique? Quem está mais com você, Antônio? Irmão Pedro. Irmão Pedro Filho, isso. José Salomão Dib, Pedro Filho, João Mendes Fraia, Antônio Osvaldo Alves e Donizete Bertramelli. Irmão Vital Francisco da Conceição. Qualquer um desses você pode procurar e entregar a oferta que você desejar fazer. Depois nós vamos acertar melhor a campanha, não é? Na sequência, né, irmão João? Nós vamos acertar essa campanhazinha aí. Pastor, o irmão Antônio já deu o preço lá, agora ele já deve ter feito um cálculo, eu não tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso. Mas, de repente a pessoa fica 52 é muito, mas um saquinho de cimento, é logo na rua de baixo, é só comprar e mandar também, já ajuda bastante. Isso, exatamente. Quanto é que está o saquinho de cimento? Olha, para nós é mais barato, é R$6,30. R$6,30, tá bom? Então veja, há várias maneiras de você ajudar nesta obra. Nós estamos começando como Neemias, né? Neemias não construiu o templo, construiu o muro primeiro. Depois que eles foram trabalhar no templo, estamos fazendo o mesmo modelo, não é isso? Mera coincidência, mas estamos fazendo da mesma forma, vai ficar bonitinho, com a calçadinha. Depois então, a igreja poderá utilizar, né? Até que ela comece o projeto definitivo, se Deus quiser, quando chegar o momento que a igreja estiver madura para essa decisão, para esse trabalho, vai chegar o momento certo. No dia 26 de junho, o que vai acontecer mesmo aqui no último sábado? Quem lembra? Isso mesmo, a memória está ótima, é exatamente isso. Dia 26, sexta-noite dos casais. Sexta-noite dos casais, às 19 horas. As inscrições, R$5 em 5 vezes, até 5 vezes. Podem conversar com a Suzy ou a Gisele, tá, Gisele? Vamos ajudar, né? Dar uma força. R$5 as inscrições, certo? Você virá, o pastor Alberto Kenji Yamaguchi estará presente, este querido irmão que compartilhou o início do nosso trabalho com casais aqui na igreja. Eu tive o prazer de batizá-lo, eu tive o prazer de fazer o casamento dele, eu tive o prazer de promover o concílio que o consagrou ao ministério. É uma pessoa que está ligada conosco por eventos muito marcantes, muito amado por todos nós. Então, temos um convidado de fora, uma pessoa especializada na matéria, estará aqui compartilhando o seu melhor
unindo o útil ao agradável, né? Você poderá ter uma noite gostosa com a sua namorada, com o seu esposo, tratando de coisas de muito interesse para a nossa vivência conjugal. Sexta noite para os casais, 26 de junho, 19 horas, inscrições R$5, Suzy e Gisele. Quem não as conhece, eu vou pedir a elas que se coloquem de pé um momentinho. Alguém pode não conhecer. Olha, essas duas meninas aí, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Mais alguma coisa aí que alguém queira lembrar? Irmão Quinho, alguma coisa da escola? Não? Nada? Só depois do convite, né? Gostaríamos de convidar você, quem não participa, ou que não deixou, ou está com dificuldade por causa do frio, vem se esquentar conosco, Deus tem nos abençoado muito no CBD, e nós vamos começar a partir do mês que vem, um trimestre novo. Então você vai ter a oportunidade de receber a sua revista e poder estudar com a gente a palavra de Deus. Mas a sua presença é fundamental para que tenhamos o número certo de pessoas para comprarmos a literatura, para que ela não se perca, né? Não tenhamos aí um desperdício. Então nós contamos com a presença de vocês para participarem conosco. Traga os seus filhos, um investimento muito importante no futuro dos seus filhos é o conhecimento da palavra de Deus, uma forma de eles poderem estar fazendo isso através do DVD. Você tem dúvidas também, que muitas vezes no culto não tem oportunidade, pode estar tirando as suas dúvidas também na DVD. Bom, professores altamente capacitados, vai estar aí. E o pastor também, o nosso professor, também vai estar aí à disposição para eventuais dúvidas, tá bom? Contamos com a participação de vocês. É isso aí. Escola Bíblica Dominical, hein, gente? Olha, vamos prestigiar a escola dominical. É um ambiente gostoso, nós podemos conviver melhor. Cada classe tem o seu pastor, né? E o professor é o pastor da classe. A propósito, faça o contato com seus alunos que faltaram hoje, viu? Durante a semana, tá bom? Veja lá quem faltou, faça o contato, ligue, ou visite, ou ponha alguém na trilha para ver o que aconteceu com o seu aluno que não veio. Uma grande oportunidade de você estimulá-lo. Às vezes tem algum problema. Eu descobri hoje uma aluninha, fui atrás dela, ela está aí agora. E ela me falou: olha, pastor, passei ontem um nervoso muito grande e hoje eu não estava muito boa. Mas eu passei lá, nós oramos, ela está aqui, a minha aluninha. E os demais que não vieram vão ver durante a semana, né? Quem eu posso achar, porque estava mais perto que eu achei hoje. E é gratificante, não é isso? A pessoa é visitada e tenho certeza que faz um efeito muito bom para nós todos. Mais algum aviso? Missões estaduais. Cadê as minhas promotoras? Não chegou o material, então nós estamos trabalhando sem. Hoje eu já conversei com minha classe e domingo o alvo da minha classe estará disponível. Eu conversei com eles hoje e pedi a eles que orassem durante a semana por missões estaduais e que domingo eles viessem preparados já com algo escrito para me entregar, a fim de que nós saibamos qual é o alvo da minha classe. Bom, não recebemos material até agora, ainda, promocional, mas o tempo vai e nós vamos trabalhando. Então você que é professor, no domingo, converse com sua classe, já sobre o alvo. Domingo que vem é dia 19, né? E o outro é 20 e 27, não é isso? 20 e 27, depois conversar no dia 20, no dia 27, e nós podemos prorrogar até o primeiro domingo de julho, em razão de não termos recebido o material promocional, tá bom? Missões estaduais, precisamos evangelizar o estado de São Paulo e precisamos evangelizá-lo com urgência, vamos fazer a nossa parte. Igreja missionária é igreja de verdade, é digna desse nome. Toda igreja que faz missões é digna desse nome. Igreja que não faz missões não é digna deste nome. Ela está fugindo da sua natureza essencial, natureza missionária. Creio que era tudo que tínhamos no momento. Visitantes, é a vez de apresentação deles, se a recepção esteve ativa lá na frente. Vamos lá? Licínio? Então vamos lá. Boa noite, irmãos. Hoje a recepção não funcionou, mas não é por causa disso que nós vamos deixar de conhecer os visitantes nossos, né? Que com alegria, com satisfação sempre tem
tê-los aqui com a gente na nossa igreja, tá bem? Por favor, quem for visitante, fique em pé para que a igreja possa conhecê-los. Poxa vida. Temos um casal ali. Amém. O nome de vocês, por favor? Cecília e o Gabriel. O Gabriel, vocês são evangélicos? E de igreja? Da mesma. Pois não. Sejam bem-vindos, viu? E que Deus esteja abençoando a vida da família, as famílias bonitas são vocês, viu? E hoje, só aproveitando, que é o dia do pastor, o dia do pastorado, né? Gostaria que a igreja estivesse cheia de visitantes, né? Para que eles tivessem a consciência, né? Que fazer parte desse rebanho dirigido pelo pastor, é o único intuito, o único desse rebanho é o caminho, é Jesus Cristo. Mas, felizmente, nós temos um casal aí, e Deus esteja abençoando a vida de vocês, ok? Muito obrigado. Irmão, gostaria de destacar a presença de uma irmã que não é visitante, mas ela passou uns dias fora e está retornando. Irmã Márcia, está aí. Professora Márcia Toscano, seja bem-vinda de volta, viu? Estava nos fazendo muita falta. Nós estamos muito felizes com o retorno dela. Ela é uma diretora de escola, professora, lida na área de educação, uma batalhadora. E houve alguns probleminhas aí, graças a Deus, superados, e ela está de novo conosco. Um prazer muito grande tê-la de volta, membro desta igreja. Vamos agora, queridos irmãos, oferecer a oportunidade para a consagração dos dízimos, a consagração das ofertas especiais, para a manutenção da obra de Deus. Você, cujo coração já está preparado para fazê-lo, será agora convidado a entregar solenemente o dízimo, a oferta. Não preciso dizer sobre os visitantes, que todos são da casa, mas Medeiros fará a oração. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, hoje somos gratos, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos te louvando através das nossas ofertas e dos nossos dízimos, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que abençoe a tua igreja de fato forma, Pai, que nós possamos ver testemunhos aqui, ó Pai, através das nossas ofertas altas, campanhas para ti, Senhor. Nosso Pai, de transmitir a tua mensagem, que se porventura, Senhor, alguém aqui deste santuário não teve um encontro real contigo, Senhor, possa ter neste momento, Senhor. Sei conosco mais uma vez, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Coro da igreja? Está preparado? Quero jogar o primeiro? Então vamos chamar os juniores. Tem participação especial.
Flores para o pastor. Flores para o pastor? Sim, flores para o pastor. Variadas, coloridas, perfumosas. Lírios. Brancos como a neve, representam a pureza de um coração infantil. Margaridas, dálias ou gerânios. Brancas, vermelhas ou amarelas. Todas lindas, sim, lindíssimas. Representam as suas ovelhas. Ovelhas inquietas, Volúveis no pensamento. Desatenciosas. que Variedade de flores. violetas, Pequenas e perfumosas. são as flores que simbolizam as ovelhas que trabalham em silêncio. Amam o seu pastor e com ele sofrem. Cravos, coloridos, cheios de aroma. São os jovens laboriosos. Perfumam por onde passa. Enfeitam, ornamentam a vida pastoral. Flores para o pastor. As rosas, rainha das flores. Encantam e seduzem. Mas apresentam espinhos, Espinhos que ferem. sangrando às vezes as mãos que os acalentam. Elas são bem os lobos vestidos de ovelhas. Acariciam e maltratam. Fazem o pastor chorar. Mas o pastor as ama. Sim, o pastor as ama. Por elas também morre. não queremos rosas com espinhos. Arranquemos um a um. Chega de dor e de tristeza. Um ramalhete sem eles. Mas cheio de amor e carinho. Nós o amamos muito. Queremos vê-lo sempre sorrindo. Faltam outras flores. Quais? As saudades. Bem pensado. São as ovelhas que partiram. Para o lar celestial. Onde com Cristo os espera. Flores, mais flores. Sim, flores para o pastor. Que ovelha você é? A tímida? Aquela que gosta de trabalhar? Aquela que ama? Hoje nós aprendemos de manhã 4 características de ovelhas. E agora nós ouvimos mais outras delas, né? Nesse instante eu vou pedir que a igreja esteja abaixando as suas cabeças. E vamos orar pela vida do pastor e da sua família. Você não deu abraço nele hoje? No final do culto você terá oportunidade. Não esqueça, o dia dele hoje. Vamos agradecer a Deus pela vida dele e pela vida da sua família. Oremos.
Eu vou pedir que a irmã Rosana agradeça a Deus nesse instante em voz alta. Pai, eu te agradeço, vamos, nós agradecemos, porque temos uma pessoa especial no nosso meio, que é o pastorador, esse Deus que gostaríamos de te agradecer, ó Pai, verdadeiramente por a vida do teu servo. Te pedimos, Senhor, que tu possas continuar abençoando a vida dele, fortalecendo, dando alegria, Senhor Deus. E essa característica tão marcante que ele tem no otimismo, Senhor, que possa sempre ter isso, ó Pai. Porque nós muitas vezes nos sentimos contagiados, ó Deus, por tantas qualidades que ele tem demonstrado, ó Pai. Te pedimos também pela vida, pela existência, pela manutenção da sua família. Ó Pai, dos pais dele, da sua esposa, dos seus filhos, Senhor, do seu genro. Ó Pai, que tu possas abençoar a vida de cada um deles, para que eles possam ser, Senhor, esteio, para que eles possam ser apoio do ministério do pastoreio. Ó Deus, nós te louvamos pela vida dos teus filhos. Glorificamos a Ti, Senhor, porque Ele tem executado o ministério que Tu tens colocado nas mãos dele aqui neste lugar. Também nesse instante gostaria de te pedir pelos outros pastores que temos na nossa igreja, pelo pastor Elias, pelo pastor Antônio, e por todos os pastores, por todos aqueles homens que têm aceitado recebido esse dom, esse chamado, e executado. Que tu possa, Senhor, abençoar a vida de cada um deles com ricas bênçãos. Ó Deus, nos ajude, perdoe as nossas falhas, porque às vezes nos colocamos como profetas, Senhor. Te pedimos perdão, ó Deus, e muda, Senhor, o nosso caráter, aquilo que não te agrada, para que todos juntos possamos contribuir para a elevação, para a expansão do teu reino. Nós louvamos tudo e entregamos a vida do nosso pastor mais uma vez, a esposa de Jesus. Eu vou pedir, por favor, tem uma cadeira ali? Paizinho, nós somos gratos realmente a Deus pela vida do pastor. E de manhã, a comissão de programa tinha planejado realmente uma homenagem ao pastor. Só que as ovelhas ainda queriam mais homenagear o pastor. Por isso que nós vamos utilizar alguns minutos aqui em louvor ao nosso Deus. E agora nós teremos uma parte musical. Toda em relação à comissão de música está realmente oferecendo esse momento a Deus. Em primeiro lugar, pela vida do irmão, pela vida da sua família, né, no nosso meio. E em segundo lugar, é uma homenagem especialmente para o pastor. Vou pedir que a esposa do pastor esteja aqui à frente também. E nós estaremos louvando a Deus através de algumas músicas. E quem cantará primeiramente é o coral. Ouviremos.
pessoa ao meu lado no coral falou assim: nossa, nós vamos ouvir um jogar pelos juniores. De repente vem Débora, né? Cadê os juniores? Juniores de 1970, né? Vamos ajudar um pouquinho. Mas isso relata exatamente o período que o pastor está aqui, neste local. Pessoas que nasceram, foram apresentadas, hoje são adultos, né? Já têm filhos e ele está renovando de novo, né? Este quadro. Então nós somos realmente gratos a Deus por esse período, né, que o pastor está com este rebanho. Nós ouviremos agora um solo pelo irmão Paulo.
Nós ouviremos mais uma música, novo cântico que estará cantando nesse instante. E é uma melodia que a igreja ainda não conhece, porque é a primeira vez que nós iremos cantar, viu, pastor? Para sua homenagem. E que a mensagem deste hino possa estar tocando no coração de cada um, que é uma mensagem muito bonita. Ouviremos. alegria de ser crente, a vida do cristão é esta alegria. A paz que nós temos em Jesus Cristo. E como diz este hino, né? Ele escolheu uma função, um exercício. Mas em primeiro lugar, Deus o escolheu para ser o pastor de nossa igreja. Nesse instante eu vou dar um abraço em nome da igreja e já passo a continuidade do culto.
experiência tem mostrado que uma das coisas mais difíceis é receber homenagem. Muito difícil. Bastante difícil mesmo. Ainda bem que é uma vez por ano só, né? Há 22 anos juntos. Quando vim para cá, no processo de convite, de aceitação ou não do convite, eu estava pastoreando uma igreja, Vila Primavera, e foi muito difícil chegar à decisão de aceitar o convite de vir para cá. Eu pedi um tempo para esta igreja, fui pensar, fui orar, viajei, fui para a Bahia, para ficar só com Deus. Voltei da Bahia sem resposta. Fui para o acampamento com a minha igreja, com os embaixadores, fiquei lá uma semana, voltei sem resposta. E depois encontrei com o meu pastor, que havia sido meu pastor, pastor Humberto de Oliveira, no ônibus, na cidade. E daquela conversa, no percurso do ônibus, com aquele colega, que já havia me aconselhado uma vez, lá no começo da minha vida cristã, eu cheguei com a resposta em casa e já fui fazer a carta, 2 cartas. Uma me despedindo da igreja de Vila Primavera e outra aceitando o convite do quarto centenário. Mas foi um sofrimento muito grande, foi um trauma muito grande, essa mudança nossa, que eu tenho uma tendência de permanecer nas coisas, de me apego muito às pessoas. E foi muito difícil sair de lá. E eu pedi a Deus, se fosse possível, para Ele me deixar ficar aqui um bom tempo. Se fosse possível, não precisar passar de novo, né, por esse trauma de sair de uma igreja onde estamos já plantados, arraigados, estamos envolvidos emocional e afetivamente com a igreja, ter que sair e começar outra vez. Eu sofri bastante, eu pedi isto a Deus e Ele, na sua infinita misericórdia, me concedeu a bênção de permanecer aqui todos estes anos, com vocês. E essa permanência se deveu à instrumentalidade da igreja, uma igreja boa, fácil de pastorear, uma igreja acessível, uma igreja amorosa, uma igreja pacífica. E eu não posso dizer que tenha sofrido. Aqui todas as flores, os espinhos foram tirados um por um. Eu nunca me feri com nenhum deles. Eu digo isso com sinceridade aos irmãos, porque tenho tido colegas que têm sofrido bastante no ministério. Tenho tido alguns colegas compartilhado conosco, alguns em lágrimas, o que têm sofrido em alguns ministérios. Eu não sei porque fui poupado desse tipo de experiência. A misericórdia de Deus, que penetra todas as coisas, sabe da nossa sensibilidade, de cada um, e Ele me poupou esse tipo de experiência no ministério. Das coisas que eu passo aos meus alunos na aula de ministro de Deus, eu não posso passar para eles experiência de um pastor sofrer. Isso eu não posso passar para eles, porque eu nunca sofri como pastor de uma igreja. Eu preciso dizer isso para vocês, porque deve-se dizer as verdades. As coisas que estão no coração, que são boas, nós temos que dizer, não é isso? A franqueza, especialmente se é uma coisa boa de se dizer e verdadeira. Nós não devemos dizer coisas boas para bajular alguém. Não devemos dizer coisas boas que não sejam reais, criar uma fantasia. Mas quando uma coisa é autenticamente boa, nós precisamos dizer. Então devo dizer a vocês isto, e a prova disto é que minha família está toda nesta igreja. Os filhos amam esta igreja, eles se sentiram bem, foram criados, se converteram, se batizaram, desenvolvem seu ministério aqui. Os meus pais estão aqui, as minhas irmãs, os meus cunhados, os meus sobrinhos estão todos aqui. Eu tenho um sobrinho que vem de Franco da Rocha para cá, com a esposa dele, porque encontraram nesta igreja um ninho de amor. Nós não somos perfeitos, evidentemente nós temos consciência disso, nem como igreja, nem como pastor, mas dentro daquilo que tem sido possível compartilhar de bom, de gostoso, de adaptação, de paciência um com o outro, de longanimidade, de compreensão,
nós temos trocado muitas coisas boas. Então quero agradecer outra vez a vocês por isso. São 22 anos vivendo juntos e ao longo desses 22 anos eu tenho hoje isso para dizer para vocês. Muito obrigado. É a única expressão que eu posso verbalizar neste momento, mas a minha alma e o meu coração são gratos a Deus, adoram a Deus pela vida desta igreja. Espero que os irmãos sempre sejam assim. Espero que as filhas que nós organizamos sempre sejam assim, que elas reflitam esta generosidade, elas reflitam esta simpatia, este amor, esta compreensão que os irmãos sabem ter com o seu líder. Isto é fundamental para o bom desenvolvimento da obra de Deus. Que Deus continue a abençoar esta igreja, mantê-la sempre no rumo certo. Tem que se pagar um preço por isso, para ser diferente, para resistir às marés contrárias, para resistir aos desvios de fé, de culto e de prática. Tem que se pagar um preço por isso. Só tem uma coisa: vale a pena permanecer no caminho estreito, porque é o único que conduz à vida eterna. Eu me perdi aqui na sequência, deixa eu ver onde eu estou. Agora é minha vez mesmo. Mas nenhum junior. Nós vamos então, queridos irmãos, nesses 25 minutos que temos pela frente, ler duas passagens bíblicas: Apocalipse 14, 9 a 11 e Apocalipse 22, de 1 a 5. Apocalipse, capítulo 14, 9, 10 e 11. O último livro da Bíblia, escrito por João, o apóstolo, o discípulo amado, ali pelo ano 96 ou 98 da era cristã, estando ele exilado na ilha de Patmos e sendo o último remanescente do colégio apostólico. Todos os outros apóstolos já haviam partido para a eternidade a esta altura, diga-se de passagem, todos eles martirizados, todos eles morte violenta em testemunho da fé, e ficou esse remanescente, o ancião de Éfeso. É o único livro profético do Novo Testamento e mostra mais ou menos a filosofia bíblica da história. Mostra de uma maneira figurativa o final dos tempos. Embate bem e mal, a presença do mal no mundo até Jesus voltar. Uma linguagem cheia de metáforas, cheia de alegorias e visões impressionantes. O conteúdo total do livro escapa nos detalhes a nosso alcance, mas a mensagem básica é o seguinte: tudo está sob controle. Se você tem uma caneta, você pega e anote lá em cima do nome do livro de Apocalipse, você escreva assim: tudo sob controle. 3 palavrinhas: tudo sob controle. É o que o livro quer dizer. Bem e o mal, a verdade e o erro, bom e o ruim, fiel ou infiel, a sã doutrina e as heresias, falsos profetas. Isso vai ao longo da história até o final. Mas o livro de Apocalipse está dizendo: tudo sob controle. Está escrito neste texto: e o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Capítulo 22, versos 1 a 5. Capítulo 22, versos 1 a 5.
E mostrou-me o rio, puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Qual é o seu signo? Qual é o seu signo? Se eu fizesse essa pergunta, de certo, grande parte, talvez a maioria do auditório, me respondesse qual é o seu signo. E se você perguntasse para mim, eu sei o meu. Carneiro. Ou Áries, é a mesma coisa. Dentre as ideologias que graçam no nosso mundo, os sistemas filosóficos e religiosos do nosso século, a astrologia é a prática mais comum nos meios de comunicação e nas camadas da sociedade. Astrologia. A astrologia é tida por alguns como uma ciência. Para outros uma filosofia, para outros um misto de ciência e filosofia, para outros ciência, filosofia religiosa, para outros puro esoterismo. E se baseia na crença de que nos astros, no movimento e no deslocamento e na conjunção dos planetas, se traça o destino das pessoas. Dependendo do decanato, dependendo da hora, do dia, do seu nascimento, aquela armação astrológica vai determinar o seu temperamento, vai determinar o seu caráter, vai determinar as suas habilidades, vai determinar que tipo de companheiro ou companheira são compatíveis com você. De sorte que o firmamento é dividido em 12 signos, 12 sinais, signos do zodíaco. Podemos dizer que a astrologia é praticamente tão antiga quanto a humanidade. O fascínio dos homens pela grandeza do universo passou da admiração para a superstição. A admiração é natural, porque a grandeza do universo, o resplendor, a infinitude, o mistério que envolve toda esse cosmos que nos rodeia, e de que somos um pequeno grãozinho de areia, traz admiração, porque foi criado para isso. Foi criado para anunciar grandeza. O universo foi criado para anunciar grandeza. Mas da admiração para a superstição não demorou muito, porque a mente do homem depravada pelo pecado se desprendeu do seu referencial primeiro. O referencial primeiro era Deus. Então, perdendo o referencial primeiro, o homem se perde e confunde a criação com o Criador. E muitas vezes dá mais honra à criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Hal Lindsey escreveu um livro muito vendido, best-seller, alguns anos atrás, A Agonia do Grande Planeta Terra. E quando esse livro foi lançado, vendeu rapidamente nas primeiras edições, e eu estava fazendo um seminário
Então eu comprei esse livro. Eu quero saber sobre a agonia do grande planeta Terra. Eu não concordo com tudo que Hal Lindsey diz naquele livro, mas uma coisa ele diz que eu achei interessante. Ele diz: no esforço para satisfazer a curiosidade do homem desta idade de ouro a respeito do futuro, os profetas modernos e os astrólogos estão desfrutando o maior florescimento desde os tempos da antiga Babilônia. Rollins tem razão neste ponto, de que a astrologia tem florescido nos nossos tempos, agora, em vésperas de um terceiro milênio, como floresceu no passado, nos tempos da antiga Babilônia. Na sua definição e na sua observação, notemos o seguinte: curiosidade. Ele diz: num esforço para satisfazer a curiosidade natural do homem. O homem é curioso, quer saber, quer respostas. O nosso cérebro, a nossa mente foram criados para buscar as respostas. E ninguém pode viver sem uma resposta. Ninguém pode viver sem uma integração, uma cosmovisão da vida, mesmo que ela seja equivocada. Não é possível viver, nem sobreviver, se nós não resolvermos esta questão. Como é que nós explicamos a realidade? A explicação pode ser a mais absurda, volto a dizer, mas uma vez dada, a pessoa descansa sobre ela. Então há uma curiosidade natural. Deus nos criou com essa curiosidade, porque essa curiosidade de conhecer iria ser a nossa ferramenta de descoberta, de investigação, de contato com o eterno. Se nós não tivéssemos uma mente inquisidora, uma mente que perquire, uma mente que busca respostas, o universo não faria para nós nenhum apelo em direção a Deus. Então, uma curiosidade natural. O homem quer saber. Isto é bom. Em segundo lugar, ele diz a respeito do futuro. Conhecimento do futuro. Conhecer o que vai acontecer amanhã. O que reserva a semana. O que reserva o mês. O ano será bom. O lustro, a década. Conhecimento do futuro. Não somos capazes de penetrar o futuro. Não temos essa capacidade mental. Deus reservou a Ele mesmo o conhecimento do futuro. E vou dizer aos irmãos que é uma bênção. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. É uma bênção nós podemos viver um dia de cada vez e vivê-lo intensamente. Nós perdemos muito do hoje. Nós perdemos muito do agora em função de uma projeção ansiosa para o amanhã. E acabamos não vivendo o amanhã, porque não chegou ainda. E perdemos o hoje, porque nos distraímos do agora. Então deixamos muita coisa para depois, porque simplesmente não sabemos desfrutar intensamente a hora que corre, o momento presente. Então, a astrologia, não só na Babilônia, floresceu intensamente, mas nos dias atuais, está aí nos veículos de comunicação. São almanaques, são verdadeiras empresas que se montam para ler o seu destino nos astros. Então você liga para os discípulos do Omar Cardoso, aí você escolhe, não é isso que os astros dizem para você? Será que vou arrumar uma namoradinha bonitinha? Aí eu vou ver lá o meu horóscopo que diz: eu gosto da Mariquinha, mas eu sou carneiro, ela é leão, aí não vai dar certo. Então liga para lá e os discípulos do Omar Cardoso vão fazer o seu mapa astral. A mocinha de Libra deseja saber se vai ser feliz com o rapaz de Capricórnio. O homem de negócios deseja saber se ele vai fechar ou não um negócio amanhã, ou se vai viajar e a viagem vai dar certo ou não vai dar. O rapaz apaixonado quer saber se o dia é favorável para entrevistar a menina dos seus sonhos. Será que os astros colaboram com o amor amanhã?
Eu quero contar a história de um garoto de 18 anos, que não era crente, e então ele se afeiçoou muito a uma vizinha nova que mudou lá. E então ele sabia a hora que a vizinha passava para ir para a escola, a hora que ela voltava, e sempre que ele podia, ele ficava na janela da casa dele, olhando. Mas a timidez dele era muito grande. Ele nunca havia conversado antes com a garota. Então a tia dele era muito crente no horóscopo, e ela comprava o Almanaque do Pensamento, que é uma leitura de horóscopo o ano inteiro. Você compra, é a Bíblia que acredita na astrologia para o ano inteiro. Você tem ali de janeiro a dezembro. E ela disse para aquele menino: olha, aqui dá certo, quando eu vou viajar, eu leio lá, eu viajo dá certo. Quando eu vou fazer um negócio, eu olho lá e dá certo o negócio. Passou aquilo para o garoto. Aí o menino foi correndo, pediu emprestado o Almanaque do Pensamento da tia. A tia ficou feliz. Oh, você vai, não, o que você precisa saber? Não, esse é o segredo meu, peraí. Leva o almanaque para casa e diz lá: qual é o dia bom para o amor? Hoje não dá, não está cooperando, a conjunção do sol com a lua é ruim, não tente nada hoje. Aí ele continuou lendo, e chegou um dia que diz: hoje está excelente para o amor. Ele guardou debaixo do travesseiro o Almanaque do Pensamento, esperou ansiosamente o dia, criou coragem, se arrumou bem, tomou um banho, penteou o cabelo, trocou a roupa, passou perfume, passou desodorante e foi esperar a menina na rua. Levou o maior fora da vida dele. A menina nem acabou de ouvir o que tinha que dizer, a menina saiu correndo. Eu não vou dizer quem é esse garoto, não sei se eu se rio dele. Maior fora da vida, não funcionou. E mais tarde aquele garoto deu graças a Deus, porque se funcionasse ele ia se converter ao horóscopo, e aí ia ser difícil. Você já pensou se dá certo? Você já pensou se a menina se apaixona? Quem não ia me garantir que foram os astros que ajudaram? Eu me traí aqui. Não era para dizer. Mas eu fiquei pensando, senhores, que se desse certo, numa dessas hipóteses de dar certo, quem iria me dizer e me convencer que aquilo não tinha fundamento? Mas porque na primeira tentativa foi o maior desastre, deixei de lado o Almanaque do Pensamento, nem devolvi para minha tia. Astronomia ou astrologia, que é precursora da astronomia, o homem olhar para os astros não para descobrir os mecanismos universais, mas para ver o destino ali, e o horóscopo não são privilégios de povos simples, subdesenvolvidos. Nos Estados Unidos, nos últimos anos, essa prática tem atingido índices inimagináveis. Maior nação do mundo, o estilo de vida mais refinado do mundo. Lá estão as universidades mais desenvolvidas do mundo. Harvard, por exemplo, nós temos um aqui que esteve lá, mandou um cartãozinho de Harvard, beleza? Lá nesse país que tem Harvard, é o seio da astrologia. Revistas americanas especializadas vêm comentando a astrologia e o seu impacto na vida das pessoas. E todas as camadas sociais, ambos os sexos, todas as idades, há pessoas fascinadas pelo que dizem os astros. Certa pessoa de destaque, indagada por uma famosa astróloga, respondeu: meu signo é Leão. A astróloga, entusiasmada, disse: então é por isso que o senhor é assim calmo, é assim que o senhor, por isso é tranquilo, é quieto, é sossegado, porque o senhor é de Leão. Ele falou: deve ser por isso mesmo. Aliás, deve ser a mesma razão que Napoleão, Hitler e Fidel Castro são tão tranquilos, são todos de Leão.
A Bíblia nos informa que a astrologia teve a sua origem na Babilônia. Essa é uma informação que as Escrituras nos dão. Em Gênesis 11, há uma declaração notável sobre o primeiro observatório astrológico. Quando você ouve da Torre de Babel, onde Deus confundiu as línguas dos homens, Henry Halley, um especialista em arqueologia bíblica, afirma que a Torre de Babel tinha a finalidade máxima dos zigurates, era idolátrica. A Torre de Babel era um observatório de onde os sacerdotes fitavam os astros. Então, Henry Halley afirma, fazendo um estudo arqueológico daquela região do mundo onde se desenvolveu a astrologia, finalidade da torre, entre outras, não era só uma afronta realmente a Deus, né, que mandou se espalhar pela terra e os homens iam ficar num lugar só, numa torre altíssima, mas diz que, quando diz lá, vinde edifiquemos para nós uma cidade, uma torre que chegue até os céus, Gênesis capítulo 11, versículo 4, a cidade é Babilônia, a torre é a Torre de Babel, cujo nome significa confusão, porque ali Deus confundiu as línguas dos homens. Então vemos como Deus procedeu em face desse culto aos astros. Nós vemos como Deus procedeu em face dessa crendice de que o destino das pessoas está escrito nas estrelas. Como Deus procedeu em face da concepção de que o futuro, a desventura, a felicidade, no amor, nos negócios, no caráter, dependem simplesmente de conjunções astrais. Deus mostrou quem realmente está no controle das coisas. Deus mostrou quem realmente faz determinação. Deus mostrou quem realmente resolve, decide, intervém e determina futuro. Ele destruiu aquele observatório e ali confundiu as línguas dos homens. Senhores, os reis babilônicos não se movimentavam sem consultar os astros. Qualquer guerra, qualquer tipo de ação militar, qualquer tipo de ação representativa de perigo ou de vantagem para o reino, o rei chamava os astrólogos, e então aqueles homens iam dizer ao rei se podia ir ou não, dependendo da situação dos astros. Os persas também tinham a mesma prática. Alexandre o Grande adquiriu esse costume, porque ele conquistou o Império Persa, e ali ele aprendeu a questão da astrologia. Essa prática depois foi levada para Roma, onde os próprios Césares consultavam também os peritos em astrologia, espiritismo e magia negra, numa mescla, num sincretismo extraordinário, onde os augures eram os especialistas em ver os augúrios. Daí vem a palavra augúrios. Os augures eram uma categoria especializada em dizer aos Césares, aos imperadores de Roma, quais as movimentações político-militares deveriam ser realizadas. Senhores, a astrologia é uma inverdade. A astrologia não tem fundamentação científica, filosófica ou religiosa. O sonho de Nabucodonosor, se você ler lá no livro de Daniel, você verá que Nabucodonosor teve um sonho. Ele chamou os astrólogos e os adivinhos do reino e disse: eu tive um sonho, eu esqueci qual é o sonho, e eu quero que vocês me digam qual é o sonho que eu tive e qual é a sua interpretação. Se o rei tivesse contado o sonho, seria fácil criar uma ambiguidade, criar uma possibilidade, e então eles ganhariam tempo, e depois eles refariam a interpretação. Seria fácil jogar com as imagens do sonho do rei. Mas era Deus que estava na questão. Deus estava desmascarando a falsa concepção astrológica. E então os astrólogos disseram: mas rei, ninguém faz isso, ninguém pede isso.
conte-nos o sonho, nós daremos a interpretação, mas saber o sonho do rei nós não podemos. O rei falou: vocês estão ganhando tempo, hein? Não adianta ganhar tempo, eu quero saber o sonho que eu sonhei, a interpretação dos seus sonhos. Se isso não acontecer daqui 3 dias, simplesmente eu já sei o futuro de vocês. Não preciso nem ler nos astros, vou cortar o pescoço de todo mundo. Daniel fazia parte dessa categoria de conselheiros. Então foram dizer a Daniel. E Daniel foi orar. Não, ele não saiu ao terraço e então fez um mapa astrológico do momento. Não, ele não pegou lá na sua sala esotérica nenhum tipo de carta, ele não pegou nenhum tipo de búzio, ele não pegou nenhum outro tipo de instrumento esotérico para ver o que estava acontecendo. Ele simplesmente abre as suas janelas na direção de Jerusalém e ali então ele conversa com o Deus eterno. No Velho Testamento a oração era feita em direção a Jerusalém, em direção ao templo de Jerusalém. E a pessoa então elevava as mãos em direção ao lugar sagrado, lugar onde Deus havia colocado o seu nome, onde estava a Arca do Testemunho, e naquele lugar, no Shekinah, no lugar santo, Deus havia escolhido como ponto central da atividade religiosa do Velho Testamento. Enquanto durou a velha aliança, esta era a prática. Então Daniel vai para o seu quarto, ele estende as mãos para a banda de Jerusalém e ele conversa com Deus. E Deus dá a Daniel qual foi o sonho, qual a sua interpretação. E o rei fica tão maravilhado. Reconhece que em Daniel existe o Espírito dos deuses santos. Ele não sabia como dizer isso, mas ele falou: eu reconheço que em Daniel existe o Espírito dos deuses santos. E falou: Daniel, você vai ser o terceiro no reino. Para falar sem rodeios, Deus então condena a astrologia. No tempo de Moisés, os astrólogos e os adivinhos eram condenados à morte. Dentro de Israel não era tolerado. Deuteronômio capítulo 18. A lei era drástica, a lei era rígida, era pesadíssima, exatamente para marcar de uma maneira indelével esta questão deturpadora de quem realmente governa as coisas. Senhores, preciso caminhar para algumas conclusões. Quero dizer-lhes nesta hora que o destino do homem é dirigido somente por Deus. O destino do homem é dirigido por Deus. No segundo livro de Reis, capítulo 23, fala claro quando diz que Deus destruiu os lugares altos onde o povo queimava incenso às estrelas dos céus ou às constelações. Puxa vida! O povo de Israel fazendo o que era proibido. Moisés escreveu, deixou tão claro, Deus deixou tão claro. Deus colocou uma pena de morte atrelada a isto, mas o povo se depravou de tal maneira, o povo se desvia, há uma tendência a desviar-se, e o povo de Deus se desviou, e tinha gente lá, Senhor, queimando incenso às estrelas e às constelações. O que era isso? Signo do zodíaco. A palavra signo vem do latim, que significa signos, que significa sinal. Você prestou atenção nas duas leituras que nós fizemos? E o texto lido nos diz que há apenas 2 sinais. 2. Não são 12. Não são 12 signos. Não são 12 sinais governados pelos astros. São 2 sinais governados por Deus. A humanidade toda está dividida em apenas 2 sinais. Deus, olhando para o mundo, ele vê uma humanidade dividida em 2 sinais. Alguns têm o sinal da besta e outros têm o sinal do filho. Olhando para o mundo, Deus não vê 12 signos, Deus não vê milhares de religiões, Deus não vê centenas de denominações. Olhando para o mundo, Deus vê os homens. E estes homens estão divididos em só 2 categorias de pessoas: sinal da besta
Entenda-se, o sinal do pecado, o sinal da maldição do pecado, que vai levar à perdição eterna, se não resolvido, e o sinal de Jesus Cristo. A humanidade inteira. Aqueles que pertencem ao sinal do nome da besta jazem na condenação de Deus. A Bíblia diz que o sinal da besta é o sinal do diabo, do pecado e da carne. O tríplice lacre, o diabo, o pecado e a carne, que marcam a rebelião, que marcam a infelicidade, que marcam a condenação, neste mundo e no vindouro. Quando Jesus voltar e o juízo de Deus se estabelecer, as marcas serão a credencial de entrada nos céus, ou serão o estigma de lançamento no inferno. Uma ilação, uma conclusão disto, a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que nós todos já nascemos com o sinal do pecado, desde o ventre da mãe. A maneira do pecado se transmitir transmite-se de pai para filho. Quando uma criança é gerada, logo a primeira célula já contém no seu interior, não só os genes, não só o DNA, contém no seu interior esta marca de maldição. O salmista diz que eu fui concebido em iniquidade, em pecado, eu fui formado em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51. O salmista declara a sua compreensão, e ele compreendeu esta verdade, ele creu nesta verdade divina, de que há algo de errado na humanidade, de raiz. E quando nós geramos um filho, nós geramos nele já o sinal da rebelião contra Deus. Muito cedo a criança começa a mostrar a sua tendência para a rebelião, para a desobediência, para as coisas erradas, para a mentira. Ela já começa a demonstrar realmente o rancor, o egoísmo. Pouco a pouco esta criança vai aprendendo tranquilamente a falar coisas inconvenientes. Não é preciso fazer muito esforço para ensinar a criança a mentir, a ensinar a ser violenta, a ensinar a ir para o caminho errado. Este signo, a Bíblia diz em Apocalipse 14:10, vai levar a beber o vinho da ira de Deus. Não nos enganemos, quem chegar naquele dia com o sinal da besta não terá chance. Ele vai beber o vinho da ira de Deus deitado no copo do seu julgamento. A Bíblia diz em segundo lugar que aquele que tiver naquele dia não tiver resolvido esse problema do sinal da besta sobre o seu ser, será atormentado com fogo e enxofre. A Bíblia diz em terceiro lugar, não terá repouso nem de dia e nem de noite. Senhores, uma das doutrinas que mais fazem as pessoas tropeçar é a doutrina do castigo eterno. As pessoas não creem simplesmente, ou então vão para a Bíblia e veem as mensagens sobre o inferno e elas dizem, não, isso não pode estar aí, eu tenho que dar uma outra interpretação, isso não pode estar aí, não, Jesus não pode ter falado que haverá fogo, não pode falar que houve enxofre, ele não pode falar das trevas exteriores, não, Deus não vai fazer isso, o bicho que nunca morre, o fogo que nunca se apaga, o ranger de dentes, o pranto, para todos sempre serão atormentados, não tem descanso de dia e de noite, isso não pode estar na Bíblia, mas está ali. Nós podemos dizer tudo na Bíblia, menos dizer que ela não é franca. Nós podemos dizer, não entendo tal coisa, não compreendo aquela outra passagem, e não está clara aquela outra declaração, mas uma coisa é certa. Uma pessoa que lê a Bíblia com atenção não pode, sem trair o texto, negar a condenação eterna. Tem mais? Tem mais? Jesus falou muito mais do inferno do que do céu. Se você tem dúvida disso, pega a sua Bíblia, qualquer versão, qualquer uma delas, e você começa a fazer uma lista, um caderninho, um estudo seu mesmo. Não precisa acreditar no que eu estou dizendo, não. Eu até estimulo você a tirar isso a limpo, se é verdade ou não. Sabe por quê? Porque depende do seu destino eterno. Está em jogo a paz eterna ou o tormento eterno. Está em jogo onde você vai passar a eternidade. Então isso não pode ficar na dúvida.
E eu faço uma sugestão humilde nesta noite. Você mesmo, você, Deus e a Bíblia, mais ninguém, você, Deus e a Bíblia. Abra o livro de Deus, pega um caderninho e você vai vendo as passagens onde Jesus fala do tormento eterno, da condenação, do inferno, da perdição. Se isso não for verdade, se a Bíblia não fala mais do inferno do que do céu, você dobra as suas páginas e deixa ela de lado, não precisa mais. Mas se isso for verdade, se Jesus falou claramente da condenação eterna, é bom você estar por avisado. A melhor maneira de encararmos uma crise é encará-la com realismo. Não adianta nós dourarmos a pílula, não adianta nós pintarmos um quadro bonito quando na verdade não é bonito. É preciso que o diagnóstico seja muito claro, porque se não for, nós não iremos procurar o recurso que existe. Tenho uma boa notícia para terminar essa mensagem. Há também o sinal de Deus, o signo de Deus. Assim como há o sinal do pecado, da besta, de Satanás, do pecado e do mundo, existe também o sinal do Filho de Deus. O sinal do nome de Jesus que Ele quer estampar, que Ele quer imprimir, que Ele quer selar, Ele quer marcar os que creem. E esses que forem marcados pelo sinal de Jesus Cristo, irão para aquele lugar que nós lemos, onde está o rio da água da vida, a árvore da vida plantada, onde não haverá mais maldição contra ninguém, nem mais morte, nem infelicidade, nem tristeza, reinarão com Ele para sempre. O sinal de Jesus Cristo vai ser o que Deus vai procurar naquele dia. Cedo ou tarde você e eu vamos enfrentar o juízo final. Nós estaremos lá naquele dia, desde Adão até o último que nascer. Naquele dia não haverá desculpas, naquele dia não haverá evasivas, naquele dia não se aceitará nenhuma justificativa, todos estaremos lá. E então Deus vai procurar aqueles que foram marcados pelo sinal de Jesus Cristo. Deus age por sinais, não? A vara de Moisés, o sangue nos umbrais das portas, o manto de Elias, as tranças de Sansão, o velo de Gideão, a pasta de figo de Isaías, o relógio de sol de Ezequias, o sol da justiça em Malaquias. São tantos os sinais que nós vemos na Bíblia. O sinal de Deus, pois, é o sinal do nome de Jesus Cristo. O sinal de Deus é o sinal da salvação. O sinal de Deus é o sinal do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós fomos selados. Paulo diz aos Coríntios, fomos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Sabe o que é um selo? É um signo, é um sinal, uma estampa. O sinal de Deus é o sinal da reconciliação com Ele. Esta situação que nós já nascemos no pecado é revertida pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. É o sinal da bem-aventurança, é o sinal da vida eterna. Qualquer um pode mudar de sinal. Se você e eu já nascemos com o sinal da maldição e da morte, se nós já nascemos estampados com um destino certo e terrível, Jesus veio e se interpôs no meio do caminho. Ele se colocou ali no meio do caminho para tirar-nos desta marcha de destruição. Senhores, um cinegrafista amador nos Estados Unidos flagrou uma cena impressionante. Houve uma chuva muito forte, uma tempestade muito forte, e um homem arrastado por uma enxurrada. E então alguém deu aviso, o cidadão caiu na correnteza e está indo em tal direção. A mensagem chegou por rádio, e então o que fizeram os bombeiros? Rapidamente se colocaram lá na frente onde ele ia passar. E lá vem vindo, o cinegrafista estava ali, e lá vem vindo a pessoa, aquela cabecinha, que ia embora, morrer nos esgotos, mais adiante. E então, os bombeiros jogaram uma corda de um para o outro lado da correnteza. E aí um bombeiro se colocou ali e se prendeu naquela corda. E ele fica com uma boia, com uma corda, esperando o homem passar. Ele não pode errar, nem ele nem o homem. Ele tem que estar ali na hora certa quando vai passar, no lugar certo onde ele vai passar. Ele tem que jogar aquela boia com aquela corda. E o homem vai ter uma só oportunidade, uma só vez. Ele pode lançar a mão e ele pode se safar. E se ele escapar do ponto, não terá mais jeito. Simplesmente a correnteza irá arrastá-lo para a morte certa. O cinegrafista treme. Percebe-se a câmera, o tremor do cinegrafista, aquele é um momento decisivo.
E lá vem o homem se aproximando, e o bombeiro está ali, com a boia, com a corda, esperando. É uma coisa só, é um só momento, é um décimo de segundo. O homem se aproxima e passa, uma mão se ergue, e o bombeiro lança a boia em sua direção. O homem a segura, o bombeiro se joga sobre ele, e os dois estão pendurados, mas seguros pela corda. E imediatamente vem a ajuda, e aquele homem, praticamente condenado à morte, escapa ileso. A maré do pecado nos leva nessa direção. O sinal da besta que está em nós, desde que nós nascemos, já nos coloca no caudal da condenação. Todos nós pecamos e estamos separados de Deus. O salário do pecado é a morte. Quer dizer, a conclusão deste sinal aqui no começo vai redundar em perdição no fim. Jesus se coloca no seu caminho e Ele se oferece para segurar você. A única coisa que você tem que fazer é estender a mão e receber a sua ajuda. Você tem que deixar que Ele salve você. A única coisa que você tem que fazer é deixar-se salvar, mais nada. Esta é a mensagem do Evangelho. Não há esforço. Que esforço pode esse homem na correnteza, abandonado, fazer? O que ele pode fazer pessoalmente para sair dali sozinho? Não pode. Nenhum pecador pode sair sozinho desta situação. Esta marca maldita nos arrasta inexoravelmente para um destino trágico. Louvado seja Deus que Jesus se coloca no meio do nosso caminho. Ele se coloca na correnteza que nos arrasta e Ele oferece a sua mão. Identifica-se conosco no lugar do perigo e Ele diz: deixe-me salvar. E se você permite, Ele arranca você e lhe coloca em segurança. A Bíblia diz que este signo do nome de Jesus leva ao rio da água da vida. Não mais a correnteza enxurrada da perdição, mas o rio cristalino da água da vida. Leva a árvore da vida, onde nunca haverá mais maldição, onde está o trono de Deus, onde vamos ver o rosto de Deus. Você prestou atenção no texto? Onde vamos reinar com Ele para todo sempre. Quer se deixar marcar hoje pela marca de Jesus Cristo? O sangue é a marca. Somente o sangue é a marca. E é isso que interessa para Deus em relação ao seu destino eterno. Quando o anjo passou no Egito naquela noite trágica, a única ordem que ele tinha é: poupe as casas onde há o sangue na porta. Não precisava saber se a pessoa tinha sido boa ou ruim, que religião praticava. Poupe os que estiverem com o sangue na porta. O sinal do sangue era o sinal da misericórdia. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não 12 signos, mas só 2. Qual é o seu? Nós vamos ouvir o coro agora cantar o hino final para o encerramento deste culto.